Rossi ou Hugo Souza, De La Cruz ou Carrilho, Bruno Henrique ou Memphis Depay? Quem é melhor? Quem tá jogando mais bola? É isso que a gente vai descobrir no mano a mano de Flamengo e Corinthians, duelo válido pela sexta rodada do Brasileirão. Antes de tudo, eu quero me desculpar pela minha voz, esse meu nariz entupido, minha garganta inflamada. Eu tô gripado, então é por isso que minha voz tá tão ruim. Tô falando igual o Datena, mas mesmo assim, bora fazer o mano a mano. Começar pelo gol, Rossi contra Hugo Souza, um duelo bem interessante. O Hugo Souza voltando de lesão, tava fazendo falta. Não que o Matheus Donelli seja um goleiro ruim, mas ele tava com muita falta de confiança, tava inseguro e tomou alguns gols que eu acho que o Hugo Souza não tomaria contra o Rossi aqui. São dois goleiros com características diferentes. Eu vejo o Rossi com muitas virtudes na saída do gol, tanto no jogo com os pés, tanto na saída do gol em cruzamentos, em bola parada. É um goleiro muito constante, né? Dificilmente tu vai ver ele falhar, ao mesmo tempo que dificilmente tu vai ver ele fechar o gol e fazer uma partida estrondosa. Ele não vai ter uma partida nota 10, mas também não vai ter uma partida nota 5. Ele sempre mantém uma média de nota 7, nota 8. Já o Hugo Souza é um goleiro que faz mais milagres. Tu vai ver ele fazer partidas milagrosas, partidas nota 10. Mas ao mesmo tempo é um goleiro que tu vai ver também falhar de uma maneira bizarra. Tu vai ver ele sair mal do gol em algum momento. Então é um goleiro que ainda não é tão constante, mas quando ele tá bem, ele tá muito bem. E aí, o que fica aqui de critério para mim analisar o goleiro? Eu ainda acabo preferindo o Hugo Souza, porque apesar de achar que ele comete algumas falhas aqui ou ali, eu acho que a maior parte dos jogos ele tá bem, e quando ele tá bem, ele faz muita diferença. É um goleiro que ele desequilibra. Um goleiro que desequilibra é algo que não pode ser não relevado, então eu vou acabar votando no Hugo Souza, 6-4 aqui, vou dar de diferença pro goleiro corintiano. Wesley contra Mateuzinho ex-Flamengo também, os dois já chegaram a estar no mesmo grupo, já chegaram a compartilhar elenco no Flamengo, os dois são crias da base do Flamengo, porém aqui não tem muita discussão, o Wesley é mais jogador, apoia melhor, defensivamente eu acho que é melhor também, mas para mim tem bastante diferença aqui. Vou dar uma diferença de 7-3, um adendo pro Mateuzinho, que conseguiu se recuperar no Corinthians. Ele começou muito mal, os primeiros meses dele no Corinthians foram horrorosos, mas depois da chegada do Ramon Dias no passado, ele teve uma boa retomada, passou a jogar muito bem, e hoje é um dos principais laterais que a gente tem no Brasil hoje. Porém o Wesley para mim é o melhor lateral brasileiro hoje, então não tem como não votar no Wesley, 7-3 pro lateral do Flamengo. Léo Ortiz contra André Ramalho, e meu Deus, esse duelo aqui pra mim tem muita diferença. O Léo Ortiz é muito mais zagueiro, o André Ramalho acho que é um zagueiro fraco, eu já falei em outros vídeos que é um zagueiro que não passa confiança, um zagueiro lento, que não tem agressividade, não tem postura. Já o Léo Ortiz é um zagueiraço, principalmente pela questão técnica, tanto defensiva quanto de saída de jogo, 8-2 aqui pro Léo Ortiz. Danilo ou Gustavo Henrique? O Danilo, mesmo não sendo zagueiro, jogando um pouco improvisado, por mais que ele já tenha vários jogos na posição, ele ainda é melhor que o Gustavo Henrique, que é da posição, porque para mim o Gustavo Henrique é um zagueiro que tem um bom jogo aéreo, apenas. Para mim ele é um zagueiro lento, tecnicamente eu acho que é um zagueiro fraco, no duelo de 1 contra 1 no chão ele não é bom, ele só tem o jogo aéreo em seu favor. Já o Danilo é muito mais jogador, e eu vou acabar votando no Danilo aqui também, 7-3. Ayrton Lucas, que deve ser o titular na partida, já que o Alexandro ainda não deve jogar, contra o Anhilieri. Aqui é um duelo que eu gosto mais do lateral do Corinthians, o argentino Anhilieri. Acho que é mais jogador, tem mais recurso e principalmente ele é mais inteligente para jogar. Ele tem uma tomada de decisão melhor, tanto da ação com a bola, tanto na questão do posicionamento. Um lateral que defensivamente ele é mais seguro também. O Ayrton Lucas tem mais vigor, tem mais força no apoio, porém eu acabo preferindo a segurança, a inteligência do Anhilieri. Eu vou com o lateral corintiano, 6-4. Eric Pulgar contra o Ranieri. Aqui para mim tem uma diferença grande, principalmente na questão técnica, né? Na questão física e na questão de marcação, o Ranieri até leva alguma vantagem, porém o Pulgar tem muito mais qualidade técnica, um passe muito melhor e um posicionamento melhor, então eu vou acabar votando no Pulgar, 7-3. Seguindo aqui, o De La Cruz uruguaio contra o peruano André Carrilho. Olha, cara, eu nunca pensei que eu ia dizer isso, mas hoje eu vou acabar votando no André Carrilho. Pra mim tá no momento melhor, tá mais confortável no Corinthians. Tu vê ele em campo, tu vê ele mais solto, tentando agredir mais, indo pra cima, sem medo de arriscar e tendo muito mais
um desempenho muito mais agressivo, consegue desempenhar muito mais do que o De La Cruz no Flamengo. O De La Cruz no Flamengo, ele ainda não tá adaptado. É nítido em campo como ele é um jogador que ainda tá pisando em ovos um pouco. Ele não é nem de perto aquilo que ele foi no River Plate. No Flamengo é um jogador muito mais burocrático. É um mau jogador? Tá jogando mal? Não, não tá. Só que ele tem um potencial para jogar muito mais. Ele no River Plate ele jogava um pouco mais à frente, então ele tinha muito mais liberdade para criar, ele tinha muito mais liberdade para ser mais ousado, ele acabava tendo um desempenho muito melhor porque ele estava mais confiante. No Flamengo, ele não tem confiança, é um jogador que faz muito o básico ali, faz bem feito? Faz, mas ele poderia entregar muito mais e no Flamengo ele não entrega isso. Já o Carrilho, como eu falei, é um jogador que tem muita confiança, ele tenta muito mais, agride muito mais e tem jogado muito bem esse ano. André Carrilho, 6-4. Gerson ou Breno Bidon? Olha, eu gosto do Breno Bidon, acho que é um bom jogador, um cara com potencial, um meio campista ali inteligente, com bom passe. Porém é Gerson, muita coisa, 8-2 pro Gerson. Gerson pra mim, se a gente for pegar o recorte do último ano, os últimos 12 meses, o Gerson pra mim foi o jogador que mais jogou bola no futebol brasileiro. Não à toa que é titular da seleção brasileira, tá jogando muita bola, tá jogando até mais adiantado no Flamengo, tamanha qualidade que ele tem, a versatilidade que ele apresenta, é Gerson 8-2. De Arrascaeta ou Ángel Romero? Aqui também é muita diferença, principalmente na questão técnica. A técnica aqui do Arrascaeta se sobressai muito em relação ao Romero, é um jogador com muito mais recurso, muito mais letal, muito mais poder de fogo, e tá voltando a ser o velho Arrascaeta, né? Os últimos jogos foram muito bons, principalmente os jogos de Brasileirão, tá jogando muita bola, 8-2 aqui pro uruguaio. Bruno Henrique ou Memphis Depay? Olha, se esse duelo fosse feito no mês de fevereiro, mês de março, eu votaria no Bruno Henrique. Porém, os últimos jogos do Memphis Depay foram bons, principalmente os jogos de brasileiro. Tem feito gols, tem jogado muito bem e tem sido muito crucial pro Corinthians. O Corinthians depende muito do Memphis Depay. Hoje, para mim, ele é o principal jogador do time, é um jogador que o time se espelha nele, o time usa o Memphis Depay como espelho, é aquela bola de segurança de qualquer jogador do Corinthians. Se o Memphis Depay vai bem, o Corinthians vai bem. É um jogador crucial no padrão de jogo do Corinthians hoje e tem jogado muito bem. Já o Bruno Henrique começou o ano muito bem, fazendo muitos gols, porém as últimas partidas eu acho que foi um pouco abaixo. Teve também essa polêmica da questão das apostas e desde então ele também não tem... foram poucos jogos, mas ele também não apresentou um bom desempenho, tá num tempinho já sem fazer gols. É muito bom jogador? É muito bom jogador, mas hoje eu fico com o Memphis Depay. Vou dar uma diferença de 6-4 pro holandês. Juninho contra Yuri Alberto. É um duelo que para mim tem bastante diferença pro Yuri Alberto. Tanto na questão de números, ele entrega muito mais gols do que o Juninho. Tanto esse ano quanto ano passado, onde ele foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Tanto na questão de campo, eu acho que o Yuri Alberto ele tem mais recurso. Não vou dizer que ele tem mais recurso técnico. Eu acho que se tu botar os dois ali, jogar uma bola para os dois, talvez o Juninho tenha até mais domínio, faça um pivô melhor. Porém o Yuri Alberto tem mais recurso na questão de posicionamento e na questão física. Ele ataca muito melhor o espaço, tem muito mais velocidade, tem mais força, é ambidestro, ele chuta muito bem com as duas pernas. Eu vou acabar votando no Yuri Alberto, vou dar uma diferença de 7-3 pro atacante do Corinthians. E para fechar aqui temos um duelo que eu acho que nem deveria fazer, né? Que é o Felipe Luiz, treinador do Flamengo, contra o treinador do Corinthians, que hoje não tem, o que tudo indica deve ser o Dorival Júnior, mas ainda não está confirmado. Então eu coloquei aqui no mano a mano o interino Orlando Ribeiro. É um duelo difícil de fazer, porque não tem como analisar o Orlando Ribeiro. É um interino, é um cara que não tem nenhum trabalho, ele tá só ali quebrando um galho e entregando colete, então fica até complicado. Eu pensei em não dar pontuação para esse duelo, porém eu ia acabar sendo injusto com o Flamengo, porque acaba tendo peso no jogo. Então eu vou dar sim uma votação nesse duelo, vou dar uma diferença de 9-1. Por que não 10-0? Porque 10-0 eu acho que é num caso extremo, caso fosse, sei lá, Felipe Luiz contra eu. Se fosse Felipe Luiz contra eu, seria 10-0. Mas em respeito ao profissional que é o Orlando Ribeiro, eu acho que dá para dar um pontinho ali para ele, para não ficar tão disparelho. E mesmo assim o Flamengo ganhou o mano a mano, ficou 7-5 aqui no placar geral, no placar convencional, e na soma geral ficou 73-47 pro Flamengo também. Então esse foi o vídeo. Se tu gostou, se inscreve no canal, comenta o que tu achou, curte o vídeo e tamo junto, até a próxima, valeu!